Bom, então, hoje a gente está fazendo a aula número 3, né, do curso aqui. As duas primeiras aulas, a gente trabalhou mais o aspecto geral da supersimetria. O que eu quis discutir com vocês nas duas primeiras aulas foi mais generalidades da supersimetria que ajudam a desnaturalizar certas ideias que são as ideias correntes, que são ideias corretas, né? Mas se associa sempre à supersimetria, a existência de partículas supersimétricas, é uma simetria que, por definição, mistura férmions com bósons. Então a gente acabou vendo que existe algo mais fundamental por trás da supersimetria, que é o grupo conforme. Então a nossa, vamos dizer assim, a nossa meta nessas duas primeiras aulas foi dar uma formulação mais fundamental para motivar a supersimetria. Você introduzir a supersimetria através do grupo conforme, que é o grupo de invariância da estrutura de cones de luz do espaço-tempo. Então a gente viu que, para manter a estrutura de cones de luz do espaço-tempo, o grupo mais geral de transformações é o grupo SO24, o grupo conforme, e nós mostramos que aí uma categoria de espinores de Majorana que satisfaz uma equação diferencial de primeira ordem, tipo Dirac, ela pode ser a base, né, que está por trás do grupo conforme. Então a gente associou o grupo conforme, nós associamos o grupo conforme a uma estrutura mais básica de supersimetria. E aí vimos claramente que o parâmetro da supersimetria é um parâmetro fermiônico. E aí, por ser um parâmetro fermiônico, se nós quisermos introduzir realizações lineares, se nós quisermos representar a supersimetria linearmente, dizendo que a variação de um campo, né? Normalmente a gente representa as supersimetrias assim, a variação de um certo campo, nós temos aqui os parâmetros da transformação, aqui nós temos os geradores da transformação contínua, seus elementos de matriz, e aqui um outro campo, essa estrutura, então a gente coloca um I aqui, esses geradores são elementos de alta. Então, basicamente essa é a estrutura, né, de uma variação linear, uma simetria realizada linearmente. No caso da supersimetria, então, o que nós percebemos foi o seguinte: eu coloco aqui um campo, aqui eu vou ter, sei lá, I, aí os parâmetros da supersimetria, que são certos parâmetros de natureza fermiônica. Quer dizer, isso aqui tudo funciona, né, como, vou colocar isso aqui, isso aqui tudo funciona como se fosse um campo bosônico, né? GA, esses são parâmetros numéricos, vezes esse campo. Então nós colocamos aqui um outro campo, né? Vamos dizer assim, um campo no chapéu, só para dizer assim, a estrutura é essa. Então se a supersimetria for linearmente realizada, o fato desse cara aqui ser fermiônico vai fazer com que esses dois campos tenham estruturas, né, estruturas estatísticas, né, caracteres estatísticos diferentes. Se esse for um bóson, esse é um fermo, se esse é um fermo, esse é um bóson, por causa dessa linearidade da transformação. Então, isso aqui faz com que, vamos dizer, muitas vezes se introduz a supersimetria assim. Nós não introduzimos assim, nós introduzimos a supersimetria pelo grupo conforme, e aí vimos que havia um parâmetro fermiônico por trás dos geradores, dos parâmetros que geram o grupo conforme. No caso do grupo conforme, nós temos as translações espaço-temporais, temos as rotações, vamos chamar aqui parâmetros, né, ômega mini, depois tínhamos a dilatação, que é um parâmetro lambda, e depois tínhamos os bustos conformes, que a gente chamou aqui, sei lá, um ami. Então a gente tinha esses 15 parâmetros, que nós mostramos aqui, cada um desses parâmetros pode ser escrito como algo que é bilinear, algo que é bilinear, vou colocar nessa estrutura assim, em parâmetros, né, que satisfazem aquela equação tipo Killing para ferro. Então essa foi a mensagem que nós deixamos, associar a supersimetria ao grupo conforme, que é uma simetria de altas energias. A questão é, nós não trazemos a simetria conforme para o mundo das baixas energias. A simetria conforme ela vai ser sempre, vai atuar, vai ser sempre válida, cada vez mais válida e mais próxima da exatidão, à medida que eu tiver em limites de energia cada vez mais altos, que eu desprezo todas as massas. A supersimetria também, então ela acompanha o grupo conforme, só que
nós conseguimos, através de mecanismos de quebra, trazer a supersimetria para uma física mais próxima das energias que a gente quer e das energias que a gente está acessando hoje nos aceleradores, né? Claro, tanto também no LHC. Mas essa é uma construção, não tanto da supersimetria, mas dos mecanismos de quebra. Isso vai ficar claro mais à frente, quando a gente fala de quebra espontânea, né? E quebra de supersimetria. Então, só isso que eu queria deixar. A mensagem que eu estou deixando é essa, né? Não associar necessariamente a supersimetria à detecção de parceiros supersimétricos. Se os parceiros supersimétricos não forem detectados no LHC, ou que seja na descoberta da matéria escura, nós não estamos negando a supersimetria. A gente está negando a forma de quebrar a supersimetria. Tem que repensar a forma de quebrar a supersimetria. Essa é a mensagem que a gente está deixando aqui. Tá? Uma simetria do espaço-tempo, ela pode não gerar partícula? Pode. É a simetria conforme. A simetria conforme é uma simetria do espaço-tempo. Os bustos conforme, eles não geram partícula. A dilatação não gera partícula. Quem gera partícula é o setor de Poincare, as translações e as rotações de lado. Então, se você associa, né, as partículas do espaço-tempo de Minkowski, que é o grupo de Poincare, aí depois o setor de dilatação e o setor de bustos conforme, você não associa partículas. As partículas não são classificadas segundo eles, tá certo? Então, você pode ter uma simetria do espaço-tempo a qual você não associa partícula, tá bom? Bom, então só eu queria chamar a atenção. Para a gente começar a ter um exercício, vamos dizer assim, mais simples, eu gosto muito dessa abordagem do livro que eu já deixei a referência com vocês, do Grisalho, Gates, Ziegel e Rorschach, que é aquele 1000 Lessons, né? Um super simples. Aquele livro eu acho legal, que aquele livro foi escrito já no final, no início da década de 80, quando física em 3 dimensões não tinha absolutamente moda. Porque quando Gates lançou o livro, ele lançou em Trieste, eu estava terminando meu doutorado, estava no meu último ano do doutorado. E aí ele levou aquele livro lá, eu lembro até que foi no workshop de verão, e aí algumas pessoas criticaram assim, mas esse capítulo 3 não tem nada, o capítulo 1 tem nada a ver, supersimetria em 3 dimensões, mas eles colocaram como um Toy Superspace, o título do capítulo é Toy Superspace, Toy Superspace. E vamos colocar, porque isso ajuda a gente a perceber a manipulação, quer dizer, separar da supersimetria, e o que é em geral complicado nos livros de supersimetria, não é que é complicado, mas que às vezes quem vai estudar sozinho desanima, é que você pega um volume tão grande de convenções de álgebra espinorial, você acaba confundindo com a supersimetria. O livro do Vess Lager é muito bom, mas se você olhar o apêndice dele, dá todas aquelas relações, você fica meio perdido e você não dissocia o que é supersimetria do que é simplesmente ferramental da álgebra espinorial. Então eu achei que a ideia do livro do Grissar era boa, porque eles trabalham com a supersimetria em 3 dimensões, poderia ser em 2 também, porque 2 na época era física em 2 dimensões, sempre foi uma física mais popular do que em 3 dimensões. Toda a década de 70 se trabalhou muito com modelos bidimensionais, modelo de Sorouge, modelo de Schrödinger, modelo de Gross-Levé, modelo de Tighe, então tinha todo um apelo, né, de ansatz de Bethe, tinha todo um apelo, né, para a física em 2 dimensões. Então eles pensaram em 3, porque 3 é interessante, 3 você reduz para 2. Então você fazendo em 3, você reduz para 2. É mais difícil você de 2 oxidar para 3, mas é mais fácil você de 3 reduzir para 2. Então por isso que eles começaram com 3 dimensões. Eu acho que essa ideia é boa, eu vou fazer isso aqui no curso. Não vou seguir as convenções dele, a gente pode sempre converter para as convenções dele, mas eu acho que as convenções dele são ótimas. Eu sempre trabalhei, sempre que eu trabalhei em supersimetria em 3 ou 2 dimensões, para efeitos de trabalho, eu sempre segui a convenção deles, porque praticamente fui colonizado um pouco por aquele livro. Mas, aqui no curso, eu prefiro fazer uma coisa mais independente daquilo, que é uma coisa mais natural. Não pegar as coisas assim, que não tem que guardar convenção, não vamos ter convenções. Nós simplesmente vamos obedecer a álgebra espinorial em 2 dimensões, tá? Em 3 dimensões. Sem precisar fazer a convenção que eles fazem, que é interessante, mas para efeito de trabalho, eu acho. Para efeito de curso, eu acho que ela também ofusca um pouquinho aquilo que é supersimetria. Então, tá legal. Então, a nossa ideia é, vamos começar com a supersimetria em 3 dimensões espaço-temporais. Uma dimensão de tempo, 2 dimensões de espaço, e a nossa métrica vai ser a métrica mais menos menos, a métrica convencional. Mais, menos, vamos colocar assim. Bom, e aí, qual é a ideia da supersimetria? Se vocês estão lembrados lá das nossas aulas iniciais, isso a gente conseguiu mostrar lá, introduzindo
a supersimetria, nós chegamos a geradores de supersimetria e vimos que vamos botar assim, duas transformações de supersimetria, o comutador de duas transformações de supersimetria, vamos dizer, supersimetria 1, comutando supersimetria 2, dá uma translação. E aí essa translação, a gente viu que podia ser local, que dava até gravitação, que aí era o gerador da diframovia. Claro que a gente pode extrair da supersimetria o gerador, quer dizer, cada transformação de supersimetria é o parâmetro espinorial gerador e um gerador. Quer dizer, isso aqui se converte depois numa álgebra que é gerador, um gerador, dando translação. Em linha geral, só para a gente ter uma ideia. Então a translação, ela nasce naturalmente na álgebra de supersimetria. Então, quando Salan-Strassentin introduziu a noção de superespaço, assim que Vess e Zumino lançaram o trabalho deles de modelinho de teoria de campos, né, realizando supersimetria em 4 dimensões, a discussão era muito do ponto de vista da teoria de campos, de teoria de grupos, e não tinha assim, uma formulação, vamos dizer, tensorial clara para as transformações de supersimetria. O que Salan-Strassentin introduziu, então, logo em seguida, em 74, foi a noção de superespaço. Então, eles introduziram a noção de superespaço, e com a noção de superespaço, eles introduziram a noção de supercampos. Né? Os supercampos, daqui a pouco nós vamos ver, sendo realizações, sendo multipletes, né, que representam linearmente a álgebra de supersimetria. Então, da mesma forma que na relatividade nós saímos do espaço euclidiano, introduzimos o tempo, e aí formulamos o espaço-tempo, que tivemos uma formulação manifestamente covariante do ponto de vista da relatividade, a ideia do Salan e do Strassentin foi buscar uma manifestação covariante, manifestamente covariante, do ponto de vista da supersimetria. Então, para isso, eles também tiveram que ampliar o espaço. Na relatividade, no grupo conforme, o espaço é o espaço-tempo de Minkowski. Mas agora, eu tenho uma categoria de simetrias a mais, de transformações a mais. Eu preciso, então, mexer na minha noção de espaço-tempo. E aí, como o parâmetro é um parâmetro de natureza espinorial, a ideia deles foi criar um novo espaço. Então, criar um espaço, nós temos 3 dimensões. Então, nós temos as coordenadas espaço-temporais e eles introduzem, então, um conjunto de coordenadas de natureza espinorial, do epsilon. E aqui nós temos geradores espinoriais, transformações de parâmetros espinoriais e geradores espinoriais. Então, eles introduzem a ideia de que existe um conjunto a mais de coordenadas, que são coordenadas de natureza espinorial e grassmanniana. Então, vamos dar aqui a concepção coordenadas, são coordenadas espinoriais, e sendo espinoriais, elas são grassmannianas, anticomutantes. Vou colocar assim. Bom, muito bem. Agora, são coordenadas espinoriais. Nós sabemos que em 3 dimensões nós podemos definir espinores de Majorana, espinores 3D, 1 mais 2D, na verdade. Nós podemos introduzir espinores de Dirac, que são os espinores usuais, e espinores de Majorana. Os espinores de Dirac, como nós já sabemos de cursos anteriores, eles têm uma natureza intrinsecamente complexa. Vamos só fazer um exercício assim, simples, né? Que é, vamos formular uma álgebra de Clifford, né? Quer dizer, a álgebra das matrizes gama é uma álgebra de Clifford. Vamos botar aqui uma representação da álgebra de Clifford em 3D. Que são as matrizes gama
de Dirac. Estaria escrevendo, por exemplo, a equação de Dirac em 3 dimensões de espaço temporal. O que a gente precisa é gama zero igual a 1, gama zero ao quadrado e as outras duas com quadrado menos 1. Por exemplo, a gente pode pegar, por exemplo, né, gama zero, posso pegar como sendo sigma x, posso pegar, então se quiser posso pegar gama zero como sigma z, por exemplo, quadrado igual a 1, gama 1 eu posso pegar como mi sigma x, e gama 2 eu posso pegar como mi sigma y. Então, essas 3 matrizes têm os quadrados que obedecem à estrutura da álgebra de Clifford, elas anticomutam entre si as diferentes, então nós temos essa realização, gama mi, anticomutador, 2 vezes a métrica do espaço-tempo e a matriz da identidade, 2 por 2. Quer dizer, a álgebra de Clifford aqui é bidimensional. São 2 por 2. Então, lembrando aí que os nossos cursos são qual é a dimensão de uma álgebra de Clifford, né? A dimensão de uma álgebra de Clifford é sempre 2 elevado à parte inteira de d sobre 2. Né? Como eu estou em 3 dimensões, a parte inteira de 3 meios é 1. Então, as matrizes gama vão ter dimensão 2 por 2. Em 4 dimensões, d é igual a 2, então vai ser 4 por 4. Em 5 dimensões, também a parte inteira é 2, 4 por 4. Em 6 dimensões, 8 por 8. 7 dimensões, 8 por 8, 9 dimensões, 16 por 16, 10 dimensões, 10 por 2, 5, 32 por 32. 8 e 9 dimensões é 16 e 10 dimensões é 32. 10 e 11 dimensões é 32. Eu sempre lembrando disso. Só que nós estamos em 3 dimensões, então tudo 2 por 2. Com essa realização da álgebra de Clifford, nós sabemos que, se a gente pegar a equação de Dirac, em 3 dimensões, 1 mais 2, acoplar com o campo eletromagnético e for olhar a simetria de conjugação de carga, a gente vê que ela vai ser invariante por conjugação de carga se existir uma matriz 2 por 2 antissimétrica com essas propriedades aqui. Então, isso aqui define a minha matriz de conjugação de carga e isso aqui define o nosso espinor conjugado de carga. Barra transposta, cidade é gama zero, gama C, gama. Então, isso aqui é a mesma coisa. C, gama zero transposto, C, barra, cidade é gama zero, da transposto é estar. Agora, C, gama zero transposto é menos gama zero C. Então, a gente pode escrever isso aqui também como menos gama zero C está. Então, são 3 formas, né, de nós representarmos aquilo que é o espinor conjugado de carga, independentemente da representação. Agora, tem uma coisa interessante, que é o seguinte: a matriz de conjugação de carga é antissimétrica. Em 2 dimensões, o espaço das matrizes antissimétricas é unidimensional. Quer dizer, a matriz antissimétrica mais geral em 2 dimensões tem essa estrutura aqui, ou essa. Então ela é sempre múltipla, vou botar assim, então ela é sempre múltipla da matriz que a gente chama de F, uma matriz zero, matriz Levy-Tivit. Então a matriz antissimétrica mais geral, ela vai ser múltipla do Levy-Tivit. Então a gente já tem uma informação, independentemente da representação, de quem possa ser a matriz de conjugação de carga. Tem que ser alguma fase, um número, né, um escalar, vezes a matriz de Levy-Tivit, 0 menos 1, 0, 1 menos 1, 0. Mas só para avançar um pouquinho, vamos dar uma olhada então na representação de Dirac. Essa representação aqui, que é chamada representação de Dirac das matrizes gama em 3 dimensões. Essas são as matrizes de Dirac na representação de Dirac. Então, vamos procurar. Então, vamos ver se eu tenho uma matriz que satisfaça essas condições em 3 dimensões. Usando essa representação, vou botar aqui C na representação de Dirac. Que é a que nós estamos trabalhando. Depois vamos fazer na representação de Majorana. C na representação de Dirac. Então, a matriz gama zero é simétrica. Então, vai ficar C, gama zero transposto a gama zero é igual a menos gama zero C. A matriz gama 1 também é simétrica. Então, C,
gama 1 igual a menos gama 1C. E a matriz gama 2, ela é antissimétrica. Ela vai ficar 0, 1, menos 1, 0. Então ela é antissimétrica, então vai ter um sinal menos do transposto. Então C gama 2 é igual a gama 2C. Então eu tenho que procurar uma matriz que anticomute com gama 0, que anticomute com gama 1 e que comute com gama 2. Quem faz esse serviço é gama 2, ou qualquer múltiplo de gama 2. Então C depende de ser qualquer coisa como gama 2, que é o I sigma. Então a gente vai tomar C, vamos tomar C igual ao próprio gama 2, que é o I sigma Y. Portanto, 0, 1, menos 1, que é o que a gente já sabia. A configuração de carga é antissimétrica, só pode ser algo múltiplo disso. Então, nessa representação, vamos ver a estrutura de um espinor conjugado de carga. Então, vamos lá rapidinho ver a forma do espinor psi-C. Psi-C, vou colocar aqui, né? Que vai ser C gama 0 transposto. Isso aqui é geral. Certo? Um sinal menos aqui. C gama 0, que aqui for C gama 0 transposto, né? C. Daqui, ó, sai C gama 0 transposto, C está. Que é isso aqui. Mas C gama 0 transposto é menos gama 0 C. Vou usar isso aqui, vou usar logo assim. Menos gama 0 C. Isso é geral. Agora, na representação do Dirac, na representação de Dirac, C é o gama 2. Então, isso aqui, esse C vai ficar menos gama 0, C, que é gama 2. Precisa estar. Então, gama 0, nós vimos, nós chamamos de sigma x, né? Não, sigma z. Menos sigma z. E o gama 2 é o I sigma y. Precisa estar. Então, sigma z e sigma y é menos, né? I sigma x. Exatamente. Menos sigma menos i dá menos 1. Então, se eu não estou errado, isso aqui dá menos sigma x que se está. É isso mesmo? Porque sigma z, sigma y, menos sigma y, sigma z. Então fica aí sigma y, sigma z. Mais y z, y sigma z é i sigma x. Então fica menos sigma x que se está. Então a estrutura do espinor conjugado de carga é 0, 1, 0. Então vai ficar menos se 2 está, menos se 1 está. Então isso aqui é o si conjugado de carga. Né? Então tá aqui, está escrito si conjugado de carga. Componente 1 é menos que se 2 está, e a componente 2 é menos que se 1 está. Porque esse sinal é global e a matriz é 0, 1, 0, 1, 1, 0. Então, essa é a estrutura do espinor de Dirac, que é um espinor complexo, certo? Vamos para a representação de Majorana. Então, a mesma coisa, a representação de Majorana é aquela representação puramente imaginária. Olha, puramente imaginária. As matrizes gama. Então a gente, em geral, uma coisa óbvia de pegar é a matriz sigma y, ela já é puramente imaginária, então, e ela tem quadrado igual a 1. Então eu pego sigma y, que é a matriz gama 0. Aí eu vou pegar, claro, para fazer tudo puramente imaginário, posso pegar o gama 1 igual a i sigma x e posso pegar o gama 2 igual a i sigma z. Então são todas puramente imaginárias, satisfazem a álgebra de Clifford. Essa aqui é hermitiana, e essas duas aqui
são anti-hermitianas, né, como deveria ser, satisfazem a álgebra de Euclides perfeitamente. Vamos olhar então a matriz de conjugação de gama. C, gama zero transposto, igual a menos gama zero C. Então, matriz gama zero é antissimétrica. Então, fica o menos aqui e o menos aqui. Então, C, gama zero, igual a gama zero C. A matriz gama 1 e a matriz gama 2 são ambas simétricas. Então, o sinal menos persiste. Então, de novo, quem arranca a matriz que pode fazer esse serviço comutar com gama 0 e antes comutar com gama 1 e gama 2? Seria o próprio gama 0. Ou I gama 0, então, para ela ficar real. Essa matriz é antissimétrica e comuta com gama 0 e anticomuta com gama 1 e com gama 2. Então, de novo, a gente redescobre a mesma matriz de conjugação de carga, I sigma Y. E aí, a estrutura dos pilotos de Majorana, isso aqui é geral. Então, agora, os pilotos de Majorana, perdão. Isso aqui é geral. Vamos ver, então, isso aqui é conjugado de carga. Agora, os pilotos de Majorana. Então, os pilotos de Majorana satisfaz, né, a condição de autoconjugação. Se C igual a psi. Então, isso aqui tem que ser igual a menos gama 0, C, psi está. Em geral. Agora, os pilotos de Majorana. A representação. Agora, os pilotos de Majorana. A representação de Majorana. Então, só na representação de Majorana. Gama 0, C igual a psi, C que é igual a menos gama 0, que é sigma Y, C que é I sigma Y. Psi está. Vamos fazer o seguinte, para poder essa matriz aqui, sigma Y ao quadrado é 1, né, que vai sobrar um I. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui. Tá certo. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos tomar então vamos tomar a matriz de conjugação de carga sem o I. Não precisa ser, vamos deixar ela C igual a gama 0 igual a sigma. Então vamos tomar sem o I, tanto faz. Então, se C vai ser menos gama 0 vezes C, que é o próprio gama 0, né? Que é o sigma Y. C vai ficar gama 0, menos gama 0. Tá, então seria interessante, né? Tá assim. Então talvez fosse sigma y ao quadrado é 1, né? Então vai ficar menos 1. Então, isso aqui tem que ser igual a psi, isso aqui é Majorana. Está certo. Então a gente vai ter que esse pilão vai ficar puramente imaginário, não é isso? Se eu fizer assim. Você não pode definir o gama 0 como sendo menos sigma y? Também posso, né? Melhor ainda. Posso lá, isso é muito complicado. Não definir o gama 0 como sendo menos sigma, o C como sendo menos gama 0. Posso definir até a matriz de conjugação de carga como sendo menos, né? Que aí fica, faz todo o trabalho que eu quero. A matriz de conjugação de carga continua com todas as propriedades e ela é menos gama 0. Então, obrigado. Então a gente pode fazer o seguinte. O gama 0 é o sigma y, menos, e aqui a matriz de conjugação de carga é menos sigma y. Então fica mais, então fica psi estar, que é igual a psi estar. Então, na representação de Majorana, a gente escolheu aquela matriz de conjugação de carga, a gente tem que os pilotos de Majorana, já que isso aqui é igual a psi, então os pilotos de Majorana se torna real. Então, quer dizer, na representação de Majorana, vamos dizer, os pilotos de Majorana se torna real. Tem duas componentes reais. Então, o que a gente vai fazer? Né? Bom, por que a gente está escolhendo os pilotos de Majorana na representação de Majorana? Das matrizes gama, né, um pilotos de Majorana torna-se real.
claro, na representação de Dirac, ele não é real, mas ele tem um número reduzido de componentes. O número de número de Majorana adquire, né, apresenta as duas componentes reais. Na representação, para voltar na representação de Dirac, se eu tivesse isso aqui, psi C, isso aqui é a Majorana. Mas aí na representação de Dirac, nós vimos que com a escolha que nós fizemos na matriz de conjugação de carga, o psi C era menos psi1 estar, menos psi2 estar, menos psi1 estar. Isso aqui na representação de Dirac. Isso aqui era o spinor de Majorana na representação de Dirac. Na representação de Dirac, nós temos visto que a forma do conjugado de carga era essa aqui. Agora, sendo Majorana, isso aqui tem que ser igual a psi1 e psi2. E aí a gente tem a relação que psi1 ou psi2 é menos psi1 estar, vice-versa. Então a forma do spinor de Majorana, né, o spinor de Majorana, na representação de Dirac, ele tem essa forma, psi1 menos psi1 estar. Então, apesar dele não ter uma forma real, ele depende de dois parâmetros reais. Quer dizer, os dois reais que estão aqui são os dois reais que estão aqui. Então, ele, de qualquer maneira, ele perde duas componentes reais. Ele perde dois parâmetros, em vez de ter 4 parâmetros reais, como é o caso do spinor de Dirac, imaginário e imaginário, tem 4 parâmetros reais, ele vai deixar de ter os 4, passa a ter 2. Só que na representação de Majorana, ele continua com os 2. Só que as duas componentes se tornam explicitamente reais. Então, eu só queria chamar a atenção disso. O que nós vamos fazer, então? Por que pode ser mais de um cara? Por que ele escolhe, em geral, fazer tudo com o spinor real? O spinor de Dirac. Spinor de Majorana. No caso que nós estudamos lá no grupo Conforme, nós vimos que nós fomos capazes de gerar todos os parâmetros do grupo Conforme, escolhendo o parâmetro fermiônico, que satisfazia a equação tipo Killing, real, ou seja, Majorana, sujeito a uma condição de realidade. E na representação de Majorana, a gente viu em 4 dimensões, ele também se torna real. Então, com o spinor de Majorana, a gente consegue gerar o grupo conforme. Porque muitas vezes se pergunta, por que supersimetria pede spinor de Majorana? Posso fazer supersimetria com spinor de Dirac? Posso. Só que eu vou ter uma representação maior. A gente vai ver depois, né? Se a gente colocar um parâmetro complexo, a gente vai ter uma representação, os multiplexos vão ser mais amplos. A gente está procurando a formulação mínima. Então, o parâmetro de Majorana, quer dizer, a supersimetria sendo formulada com parâmetro de Majorana, a gente vai estar trabalhando sempre nas representações que tem um número mínimo possível de componentes no multiplex. Então, a gente vai escolher, quando a gente vai escolher fazer a nossa formulação do superespaço, nós pegamos as componentes fermiônicas, não só como férmions de natureza grasmaniana, mas a gente toma esse θ aqui como sendo Majorana. Então a gente escolhe, né? Formulamos o superespaço, né? Vamos dizer, adotando, né, o setor fermiônico com caráter de Majorana. Então é uma escolha. É uma escolha. Certo? E aí, bom, muito bem. Então, outra coisa que eu vou te chamar a atenção. Muitas vezes, lendo a literatura, se pensa, como dizer assim, que o superespaço é alguma coisa simplesmente artificial para a gente representar supersimetria. Da mesma forma que o espaço de Minkowski, ele não tem nada de artificial, ele é um espaço legítimo, né? Onde o tempo e as coordenadas
natureza temporal e espacial se misturam por transformações de Lorentz, mas a gente, quando vai transitando, né, para essa região em que a relatividade se torna efeitos importantes, os efeitos se tornam importantes, as velocidades vão se aproximando da velocidade da luz, a gente perde essa quebra de tempo e espaço e as duas coisas são unificadas. Na supersimetria, é muito comum as pessoas às vezes pensarem que essas coordenadas são coordenadas meramente auxiliares para a gente poder ter uma formulação, vamos dizer, tensorial, covariante, manifestamente covariante, e que isso aqui é um artifício puramente matemático. Não é essa a postura de quem inventou, de quem trouxe o conceito. Salange Tucídides sempre gostava de pensar o seguinte: da mesma forma que nós temos, que nós não conseguimos detectar um campo fermiônico, né, campo de Dirac, ele não é detectar. O que é detectável são os bilineares. Eu posso detectar correntes eletrônicas, né? Eu posso detectar densidades de carga, eu posso detectar densidades de carga de cor, densidades de espinho isotrópico, né, fermiônico, né, no caso do nucleon próprio, entendeu? Mas eu não detecto campo fermiônico. Assim, né? O campo fermiônico ele é uma grandeza que, inclusive, classicamente, você não consegue representar um campo fermiônico clássico como sendo comutante. O campo fermiônico clássico, já mesmo classicamente, ele é uma variável de Dirac, que é diferente da função de onda. Quando a gente escreve a equação de Dirac, a gente está escrevendo uma equação de onda, uma função de onda psi, que é fermiônica, que é espinorial, mas que é comutante. Ali nós estamos falando, né, de função de onda comutante. Então, são funções de onda com 4 componentes complexas comutantes. Quando eu passo para a formulação de campo, né, o campo de Dirac, mesmo clássico, antes de eu impor as regras de segunda quantização, ele já é um campo anticomutante. Senão, a gente não conseguia formar a corrente elétrica. Quando eu pego o campo clássico de Dirac, né, que vamos dizer, satisfaz essa equação aqui, a derivada covariante, o campo de Dirac clássico, minimamente acoplado a um campo eletromagnético. E aí a gente vai olhar a densidade lagrangiana, ela vai ficar. Isso aqui é a equação de campo. No lagrangiano, que a gente tem psi barrado I, gama mi, dmi, psi. Menos n psi barrado psi, mas essa parte aqui é importante. Quando eu vou olhar para o acoplamento mínimo, eu tenho I é gama mi. Então o que sai daqui é menos E, psi barrado, gama mi, psi a mi. Essa corrente aqui, quer dizer, se eu fizer uma conjugação de carga, essa corrente aqui é a corrente eletrônica. O que eu espero é que, por conjugação de carga, como esse campo muda de sinal, né, conjugar de carga do campo eletromagnético, a paridade é menos a mim. E essa carga aqui também, se eu pegar essa grandeza aqui, a gente já sabe que psi barrado, gama mi, psi, conjugado de carga, é igual a menos psi c barrado, gama mi, psi c. Se esses objetos aqui são anticomutantes. Então, eu preciso que o campo fermiônico de Dirac, mesmo clássico, ele seja anticomutante para que, sob conjugação de cargas, essa relação aqui ocorra. Deixa eu apagar isso aqui para quem não está acostumado, porque vocês não sei que sabem dos cursos de elétrico, mas tem gente que está assistindo esse curso de fora, e aí eu vou só chamar a atenção, né, que a gente vê isso rapidamente, né? Então, se eu pegar essa grandeza aqui, psi barrado, gama mi, psi, e quiser tirar o transposto dessa equação, isso aqui do ponto de vista espinorial são 4 componentes, né? Esse aqui é um quadro de vetor no espaço espinorial, quer dizer, no espaço espinorial isso aqui são 4 números, né? No espaço-tempo de Minkowski isso aqui é um quadro de vetor, no espaço-tempo de fermiônico isso aqui é um espinor linha, uma matriz e um espinor coluna. Então, para cada gama mi, eu ganho um número. Então, são 4 componentes aqui, mas cada componente, para cada mi fluxo, isso é um número, né? É um escalar no espaço espinorial. Então, lá, conjugado disso é isso mesmo. O transposto dele é ele mesmo. Agora, se eu uso as regras de transposição matricial, e esses objetos aqui são anticomutados, quer dizer, quando eu transponho, eu estou trocando a ordem psi barrado. Então, isso aqui é menos psi transposto, gama mi transposto, psi barrado transposto. E aí nós já tínhamos visto até em aulas precedentes, né, que conjugado de carga, psi c por
definição, né? C, psi barrado, transposto. Se nós pegarmos o psi C barrado, tirarmos o conjugado de Dirac do conjugado de carga, isso aqui fica menos psi transposto. C é menos 1. Nós já tínhamos visto isso aqui nas aulas, nesse curso mesmo, nas aulas precedentes, já recordado isso aqui. Então, se eu aqui enxergo C é menos 1, C, e aqui eu enxergo C é menos 1, C, então vai ficar menos psi transposto C é menos 1 é psi conjugado de carga barrado. C gama mi transposto C é menos 1 é menos gama mi. E C, psi barrado transposto, é psi C. Então, foi crucial esse sinal menos aqui. Se os espinores fossem comutantes, eu poderia ter transposto sem problema. E aí, aqui ficaria menos e aqui ficaria menos. Então, por conjugação de carga, essa corrente ia dar igual a ela mesma. Eu ia ter isso. O que não é verdade. Quer dizer, se eu caso a conjugação de carga, eu estou saindo da partícula para a antipartícula. Então, a corrente tem que mudar de sinal, de carga positiva para negativa e vice-versa. Então, mesmo do ponto de vista da teoria clássica de campo, o campo de Dirac clássico, ele é anticomutante. Só que, no caso do campo segundo quantizado, aí a coisa vai mais à frente. Aí eu tenho psi barrado, componente alfa de x, com psi beta de y, anticomutador tomado a tempos iguais. Aí esse anticomutador deixa de ser trivial e passa a ser I delta de x menos y. Aí eu imponho uma segunda quantização, já sabendo que os campos são anticomutantes. Mas eu digo, na teoria clássica, eu não tenho essa regra de anticomutação, mas eu tenho que os campos anticomutam. Quer dizer, do ponto de vista clássico, psi alfa barrado psi beta é menos psi beta psi barrado alfa. Do ponto de vista quântico, não. A relação de anticomutação, ele não anticomuta. Tem uma relação de anticomuta, mas tem uma relação de anticomutação muito trivial. É isso que eu estou chamando a atenção, tá? Às vezes o cara pensa que na teoria clássica de campos tudo comuta. Não, o argumento é esse. Eu preciso ter esse sinal menos. E esse sinal menos só aparece se nós, na transposição, trocarmos esse sinal. Ou seja, o campo é anticomutante. Então, por serem variáveis de Grassmann, quando eu aplico a transposição, eu estou anticomutando os dois espinores. E aí esse sinal menos vem e aí resolve tudo para nós. Esse sinal menos é incorporado aqui para nos dar o psi C barrado. Esse sinal menos fica na matriz de conjugação de carga. E aí eu tenho essa relação. Bom, só estou chamando a atenção disso. Perfeito. Então, do ponto de vista do superespaço, na versão aí do Salomão de o superespaço ele tem coordenadas fermiônicas, grassmannianas, de Majorana, que não são mensuráveis, como o campo de Dirac. Não é mensurável. O campo escalar é mensurável. Eu posso ter o campo eletromagnético é mensurável. O campo E, o campo B, mas o campo fermiônico não. Porque o campo, né, tem uma regra chamada regra de superseleção de equivalência na mecânica quântica que proíbe, né, a medição de um campo fermiônico. Muito bem, então, o que eu estou dizendo é que o superespaço não é uma coisa só formal e uma representação matemática para resolver uma questão de covariância. Eu tenho um conjunto de coordenadas que são coordenadas físicas, mas que não são mensuráveis. É como se fossem coordenadas confinadas. Tá? Então, da mesma forma que o campo clássico fermiônico não é uma grandeza física, essas coordenadas, elas estão no espaço. Eu tenho um espaço com dimensões maiores, eu tenho um espaço agora com 3 dimensões espaço-temporais e 2 dimensões de natureza fermiônica grassmanniana. Mas são coordenadas que não são mensuráveis. Elas são coordenadas em meu espaço-tempo. É como agora a gente está no espaço metafísico, né? Você está indo para um espaço onde você tem sinais dessa coordenada, mas ela não é mensurável. Né? Vai muito presta atenção a metafísica diraciana. Né? Não só para chamar a atenção dessas coisas, para a gente não ficar, às vezes, com certos preconceitos, né? De achar que o superespaço é uma mera formalidade. Não é? Ele é um espaço, da mesma forma que o espaço de Minkowski não é uma mera formalidade, ele é uma necessidade, como a relatividade. Quer
dizer, quando as velocidades começam a nos dar efeitos relativísticos grandes, né? No superespaço, na supersimetria. Então a gente tem, né, uma grandeza que está associada, né, a alguma simetria que faz a necessidade de eu unificar agora coordenadas bosônicas com coordenadas fermiônicas. Professor, quando a gente fala de representação, a gente geralmente pensa em representação no espaço vetorial, certo? Certo. O superespaço é um espaço vetorial? É um espaço. Vamos dizer, tem um setor. É um espaço vetorial no sentido de que é um espaço totalmente linear. Tem um espaço vetorial, um espaço linear, de identidade. Agora, no setor de coordenadas fermiônicas, o que é interessante a gente vai ver depois, quando a gente fizer a álgebra de supersimetria, ele é um espaço vetorial, mas ele tem uma torção. Ele é um espaço plano com uma torção. Okay. Eu estava pensando que o espaço vetorial, tipo, ele precisa ser definido sobre um corpo, né? Isso. As variáveis brasileiras, elas formam um corpo? As variáveis delas, o que é um corpo para a gente? Um corpo eu preciso definir operações de soma, né, e uma operação de multiplicação. Essa operação de multiplicação tem que ser distributiva. Eu diria que se forma um corpo, mas com uma álgebra não comutativa, com um produto não comutativo. O que, vamos dizer assim, ele é um espaço vetorial, mas ele não é um espaço afim. Você não pode introduzir uma conexão no espaço fermiônico. Quer dizer, o que é o espaço fermiônico? É um espaço que não tem uma noção, assim, você não pode definir uma noção de origem, né? É um espaço não, mas é um espaço vetorial. Tem uma estrutura linear, certo? A gente pode pensar. Oi? A gente pode pensar, quer dizer, aqui nós temos as coordenadas bosônicas usuais, e aí então estamos acrescentando novas coordenadas. Os campos, os supercampos, eles vão depender de tudo. De tudo. Então, a gente vai definir o que é um supercampo. Pronto, maravilhoso. Os campos normais, eles não podem depender do θ. Isso. Então, dá para interpretar essas novas coordenadas como dimensões, no sentido de Kaluza-Klein, de dimensões... São dimensões extras, não compactas. Não compactas, são dimensões extras, são dimensões a mais. Quando você faz a expansão, quem sabe Kaluza-Klein, quando você faz a expansão de Kaluza-Klein, você tem um setor de coordenadas extras, essas coordenadas extras sendo compactas, você expande o teu campo, né, no espaço de dimensão maior, como sendo coeficiente do espaço-tempo quadridimensional, e as coordenadas extras aparecem como expansão harmônica, na expansão de Fourier. Aqui seria a mesma coisa. Quer dizer, você vai escrever um supercampo da supersimetria, que é um multiplete, que é uma representação linear da supersimetria, como sendo uma soma direta de representações lineares do grupo de Lorentz. Então, a gente vai ver isso já já. Então, a gente introduz essas coordenadas. Aí, qual foi a ideia de Salandro-Strassi de dizer? O que a supersimetria traz? Ela traz uma translação. Então, o que se pensou foi o seguinte: então, a supersimetria faz uma translação. Então, a ideia seria: eu vou introduzir a supersimetria como sendo a supersimetria nas coordenadas do superespaço. O que a transformação de supersimetria faz nas coordenadas do superespaço? Ela faz uma translação da seguinte maneira: a coordenada fermiônica é transladada pelo parâmetro fermiônico, gradianiano e de Majorana, tudo Majorana. E eu quero uma transformação linear. Então, para eu ter uma transformação linear, eu preciso ter a minha coordenada fermiônica, o meu parâmetro de transformação linear. Então, eu quero isso aqui, essa transformação é linear, eu quero fazer uma transformação linear no parâmetro e na coordenada. Então, eu vou dizer x'mi é xmi mais e, até se vamos explicar por quê, epsilon barra gama mi θ. Isso é uma translação? Sim. Ela é linear no parâmetro e é linear na coordenada. Sendo translação, por que eu quero essa translação? Porque eu sei que a transformação de supersimetria no espaço dos campos, a gente já viu pelas nossas aulas anteriores, quando a gente
introduz a ideia de supersimetria com parâmetro fermiônico, e a gente fez uma realização, um modelinho simples, então o bosônico com campo fermiônico, a gente via que a álgebra dos geradores de supersimetria lhe dá uma translação. Então a gente está pensando, a supersimetria é uma translação no espaço, é uma translação no superespaço, com essas características. Por que esse I está aqui, essa coordenada é real? Se esses espinores aqui são de Majorana, nós já sabemos o seguinte: epsilon barrado, gama mi, eta, se eu quiser tirar o conjugado complexo dessa grandeza no espaço, usando, né, a noção de conjugado de Dirac, o conjugado complexo de uma grandeza escalar é a mesma coisa que o conjugado de Dirac. Então, eu vou usar o conjugado. E quando eu uso o conjugado de Dirac, eu estou usando não só a transposição, eu tenho o conjugado complexo, que troca a ordem, então não tem sinal menos aqui. Já mostrou isso nas aulas anteriores. Você vai ficar teta barrado, gama mi barrado, mas gama mi barrado é gama mi, epsilon. Agora, nós sabemos, também fizemos isso nas aulas anteriores, que uma grandeza construída com dois férmions, ela pode sempre ser escrita dessa forma. Isso aqui é menos epsilon c barrado, gama mi, teta c. A conjugação de carga, a gente fez aquele exemplo ali. A conjugação de carga, ela troca a ordem dos espinores e bota um sinal menos, quando aqui eu tenho um gama mi. Agora, se os férmions são de Majorana, então isso aqui vai ficar menos epsilon barrado, gama mi, teta. Então, no caso de epsilon e teta serem férmions de Majorana, o conjugado complexo disso é menos ele. Então, ele é um puro imaginário. Apesar disso ser real, como as matrizes gama, né, em princípio, isso aqui vale em qualquer representação, não tem necessariamente a matriz é real ou complexa. Isso aqui está em qualquer representação, esse resultado aqui é independente da representação. Mas o fato de ser Majorana está me pondo esse sinal menos aqui. Então, eu boto esse sinal I para poder garantir que essa grandeza aqui é uma grandeza real. Então, eu estou fazendo uma translação real. Quer dizer, a supersimetria, ela sofre uma translação e ela induz uma translação no espaço de Minkowski. Foi o que nós vimos nas aulas de motivação, porque a gente via que duas transformações de supersimetria, né, epsilon 1 barrado Q, epsilon 2 barrado Q, dava para nós aqui alguma coisa que era epsilon 1 barrado, gama mi, epsilon 2, Pmi. Então, ela gerava uma translação. Então, ela gera uma translação no espaço de Minkowski. Então, a gente vai pensar, preciso de uma translação no espaço de Minkowski, construindo as coxas desse grupo. Foi assim que eles pensaram, por exemplo, porque os construtores falaram isso aí, a gente lia do paper, né, mas aí a gente foi, claro, nas aulas da junção, a gente perguntava lá. A motivação era essa, nós sabíamos o que a gente queria, né, não foi um trabalho de guesswork, né, foi simplesmente a gente tinha indicações do que a supersimetria deveria ser no espaço e no superespaço, por causa das translações que aparecem na álgebra de supersimetria. Então, muito bem, essa seria a realização da supersimetria no superespaço. Ela é introduzida como uma translação no superespaço daquela forma, aquelas propriedades aí. Então, aí, bom, já que você tem agora um espaço-tempo, né, ampliado, então você vai agora ver o que são campos, né, nesse espaço-tempo. Então, o supercampo, né, vamos dizer assim, introduz então a noção de supercampo. Então, os supercampos, na verdade, são supercampos clássicos, né? Os supercampos clássicos, então, são funções, né, diferenciáveis. Não é um campo, né? Uma função diferenciável, são funções diferenciáveis, né, das coordenadas do superespaço. Então, vamos chamar um supercampo de S. Então, o meu supercampo vai ser uma função de xi e dos θ. Claro, todo campo eu posso, se eu diferenciar, eu posso expandir com uma série de tempo, né? Mas, em potências de x, posso pegar um campo e expandir em potências de x. Não para, vai ser infinitamente diferenciável. Agora, como essas coordenadas aqui são grasdonianas, né, a gente sabe que θ2, né, quer dizer, θ alfa é zero.
Então, se eu pegar 3 coordenadas, se eu pegar θ alfa, θ beta, θ gama, e esses vão de 1 a 2, então alfa vai de 1 a 2, beta vai de 1 a 2 e gama vai de 1 a 2. Se eu tiver um produto de 3 objetos, pelo menos 2 componentes vão ser iguais. E aí, né, se eu tiver alguma coisa do tipo θ1, θ2, θ1. θ1 a gente convolta com θ2. Então, isso aqui temos θ1 ao quadrado e θ2, mas θ1 ao quadrado é 0. Então, bastou chegar no 3, já dá 0. Então, a gente pode sempre imaginar que um supercampo pode ser escrito, né, como uma combinação, uma expansão em série das coordenadas θ. θ igual a 0. Então, vamos dizer que eu posso pegar o campo S de x. Depois, eu posso ter um termo linear em θ. Então, termo linear em θ eu posso pegar algo do tipo θ alfa, psi alfa. Somando em alfa. Então, estou formando aí uma coisa, estou fazendo a composição. E depois eu posso pegar aqui θ alfa, θ beta e um tensor F alfa beta. Tudo em x. Acabou-se. Então, essa é a expansão mais geral que eu posso fazer. Bom, aí a gente, supondo, se esse campo aqui é um escalar, se ele é um escalar, esse cara é um escalar. Esse é um fermi, então esse tem que ser um fermi. Esse é um fermi, esse é um fermi, então esse tensor é um escalar, é um tensor. Né? Agora, se esse campo aqui for fermiônico, isso aqui é fermiônico. Como isso aqui é um fermi, isso aqui é um escalar. Como isso aqui é um escalar, esse tensor vai ser fermiônico. Então, fica claro que esse supercampo ele é um conjunto de 3 representações do grupo de Lorentz em 3 dimensões. Tem um S, tem um psi e tem um F. Só lembrar o seguinte, isso aqui é antissimétrico. Se θ alfa e θ beta é antissimétrico, então F alfa beta tem que ser antissimétrico. Se isso aqui é antissimétrico por causa da anticomputação, θ alfa, θ beta, se eu trocar alfa com beta, isso aqui troca de sinal. Então isso aqui tem só a parte antissimétrica que contribui. Então, F alfa beta tem parte simétrica 0. Quer dizer, tem parte simétrica 0? Não. A parte simétrica dele não contribui, é automaticamente eliminada. Então, quem sobra desse F alfa beta é somente a sua parte antissimétrica. Mas, se F alfa beta é alguma coisa antissimétrica, nós sabemos que a matriz antissimétrica 2 por 2 mais geral é um múltiplo da matriz Epsilon, a matriz Lepti. Então, isso aqui também. Então, se esse campo aqui é escalar, se essa é escalar, se essa é escalar de Lorentz, então, esse cara aqui é escalar de Lorentz, não deixa em 0. Esse cara aqui é fermiônico, meio. E esse cara aqui é o escalar, porque ele só tem uma componente. Na verdade, F alfa beta, mais geral possível, 0, F menos F, 0. Então, é uma matriz disfarçada, é um escalar disfarçado de matriz. Então, isso aqui também tem em 0. Então, eu tenho 3 representações do grupo de Lorentz dentro de um supercampo. Na verdade, eu poderia dizer assim, a decomposição, quer dizer, esse multiplete de supersimetria, ele é um escalar, soma direta com um fermiônico, tá? Assim temos isso geométrico, né? Soma direta com outro escalar. Teria tem 3 multipletes do grupo de Lorentz dentro de um multiplete de supersimetria. Então, é isso que eu estou dizendo. Agora, suponhamos que esse campo aqui seja fermiônico. Se S for estilorial, de natureza estilorial. Se S for estilorial, então S pequeno já tem que ser estilorial. Vou botar aqui S psi alfa e F alfa beta. Então, esse cara aqui é estilorial. Esse cara aqui vai ser, ele tem 2 índices, né? Mas ele, na verdade, se esse cara aqui é estilorial, na verdade, esse cara aqui tem que ser um escalar, para poder dar um caráter, né? Esse aqui tem spin meio, spin 0. Então, esse alfa aqui tem que ser um campo, na verdade, de natureza escalar. Então, ele tem spin 0. Tem 2 componentes, né? Eu teria, né? Na verdade,
verdade, eu teria, se esse campo aqui é estilorial, vamos dizer, na verdade, esse campo, vamos dizer, se ele é estilorial, vamos colocar assim que fica mais explícito. Se ele é estilorial, ele tem um índice alfa. Se esse supercampo aqui é estilorial, ele vai ter um índice alfa. Então, esse cara vai ter um índice alfa. Se esse cara, poderia até colocar assim. Ele poderia ser assim. Aqui, se esse cara aqui tem um índice alfa, eu poderia colocar aqui um θ alfa, e aqui eu posso colocar, vamos dizer assim, um psi, posso botar beta, θ alfa. Ele tem que ser linear em beta, mas ele tem que ter um índice alfa sobrando. Então, isso aqui é um θ alfa. E aqui eu teria dois θs, quer dizer, eu teria θ, vamos dizer assim, tem que ter alguma coisa quadrática em θ, então vamos dizer assim, eu teria um θ gama, θ alfa, θ beta, θ gama, e aqui eu teria que ter um θ gama alfa. Isso garante que esse cara aqui é um férmio, espilor. Agora, esse cara aqui tem dois índices estiloriais. Então, esse θ beta aqui é um tensor de rank 2. Ele pode ter uma parte simétrica e uma parte assimétrica. Esse psi beta alfa, ele é uma matriz 2 por 2. Não necessariamente simétrica, não necessariamente assimétrica. Eu posso decompor ele numa matriz simétrica, mais uma matriz na parte assimétrica. Isso aqui significa um meio de psi beta alfa mais psi alfa beta. Isso aqui significa um meio de psi alfa beta menos psi beta alfa. Esse cara aqui cancela esse, fica um meio de psi alfa beta. Opa, aqui é psi alfa beta. Psi beta alfa, aqui é beta alfa. Simétrico. E aqui beta alfa. Então significa que eu sou meio de subtrair psi alfa beta, fica um meio de psi beta alfa mais um meio de psi beta alfa, que é psi beta alfa. Então, psi beta alfa foi decomposto numa parte simétrica e numa parte antissimétrica. Agora, a matriz antissimétrica 2 por 2, isso aqui é múltiplo do Levy-Tigre. Então aqui tem um escalar, isso aqui é um psi zero. Aqui dentro tem um escalar, porque esse psi beta beta antissimétrica, que é antissimetrizado, é epsilon beta alfa vezes um certo escalar, que eu posso chamar de Q. Então tem um escalar. Agora, isso aqui é uma matriz simétrica 2 por 2. Uma matriz simétrica 2 por 2, ela tem essa seguinte forma: A, B, B, C. Uma matriz simétrica 2 por 2. Então, ela tem 3 componentes. Toda matriz. Agora vamos lembrar daqui uma coisa só. Em 3 dimensões, a matriz gama C, gama mi transposto, C menos 1, é menos gama mi. Então, C, gama mi transposto, é menos gama mi C. Mas a matriz C é antissimétrica. Então, C gama mi transposto é a mesma coisa que gama mi C transposto com sinal menos. Menos C transposto. Mas menos C transposto é C. Então vai ficar C gama mi transposto igual a menos gama mi. Certo? Só para querendo dizer isso aqui. Isso aqui, devido à antissimetria da matriz C, isso aqui é idêntico a gama mi C transposto menos. Se eu tirar o transposto disso aqui, dá exatamente isso que vai ficar. Menos C transposto, que é o C. Gama mi transposto. Então esse menos cancela esse menos. Então em 3 dimensões, essa matriz gama mi C é simétrica. Ou seja, né? Gama mi C alfa beta é igual a gama mi C beta alfa. Então, como essa matriz aqui é simétrica, eu posso escrever esse. Deixa eu apagar isso aqui. Já está visto isso aqui. Então, aqui a gente tirou 2 coisas, que C, gama mi C é simétrica, e também C menos 1 gama mi
também é simétrico, tanto faz, né? Eu optei por isso aqui. Gama mi C é uma matriz simétrica, independentemente do gama mi. Então, esse objeto aqui, psi beta alfa, eu posso escrever como sendo gama mi C, a matriz simétrica mais geral em 3 dimensões, vai ser uma combinação linear dessas matrizes aqui, vezes um certo objeto amigo. É exatamente isso. Então, o que está escondido aqui dentro é um campo vetorial. Como essa matriz aqui, psi beta alfa, tem 3 componentes, A, B, B, C, na verdade, essas 3 componentes devem ser as 3 componentes de um trivetor. Então, esse cara tem spin 0 e esse cara tem spin 1. Então, agora, quando esse campo aqui é espinorial, esse cara aqui é espinoso, então esse cara aqui tem spin meio. Nesse caso que nós estamos considerando. E aí, esse psi beta alfa, ele tem 2 representações dentro dele. Ele carrega um vetor spin 1, que é a parte simétrica, e carrega um escalar, que é a parte antissimétrica. Eu pude decompor essa matriz em 2 partes. Então, eu tenho espinor. Então, a gente está vendo que aqui já surge uma representação mais elaborada. Eu tenho um férmio, 2 bósons, um bóson vetorial e um bóson escalar. E agora vamos ver a estrutura desse objeto, T beta gama alfa. T beta gama alfa. Isso aqui é fermiônico, então isso aqui é escalar. Isso aqui é um escalar. Teta beta gama, né? Isso aqui a gente já viu. Isso aqui o que é? Isso aqui eu posso sempre escrever como sendo. Vamos fazer o seguinte aqui. Vamos fazer a seguinte coisa só para facilitar a vida. Tudo isso são coisas simples, né? Que a gente não tem que tirar bolso, nada. Só lembrar um pouquinho da álgebra que a gente está seguindo. Vamos fazer o seguinte. Como é que eu posso escrever isso aqui de uma forma mais compacta, que fica mais óbvio? Quem é teta beta gama? Isso aqui, por ser antissimétrico, tem que ser proporcional ao left em 2 dimensões. E aí fez alguma coisa aqui, que eu não sei o que é. Vamos chamar isso aqui de um C de teta. Vou fazer isso. Agora, vamos pegar. Agora, essa minha matriz epsilon beta gama, que é a matriz antissimétrica, não vamos chamar isso aqui de C não, é a matriz de conjugação de carga. Vamos dizer, isso aqui é epsilon beta alfa. Vezes, vamos chamar aqui, um F de teta. Só que essa matriz, que é a matriz de Leftivity, na verdade, é a matriz de conjugação de carga. A matriz de conjugação de carga em 3 dimensões, ela é antissimétrica. Então, isso aqui eu posso escrever isso aqui sempre como sendo proporcional ao C beta alfa vezes o F. Agora, digamos o seguinte, vamos contrair essa equação com C menos 1 beta alfa. Vou pegar essa equação, vou multiplicar os 2 lados por C menos 1 beta gama. Contrair. C beta gama, C menos 1 beta gama, C beta gama. Posso escrever isso aqui como sendo C menos 1 beta gama. Essa matriz é antissimétrica, então é C gama beta. Um sinal menos, antissimétrico. Agora, isso aqui é o produto. C menos 1 vezes C. Então, isso aqui é a identidade menos identidade beta-beta. Está somando em beta. Então, isso aqui é menos 2. É o traço da identidade. Né? Isso aqui, na verdade, é menos o traço de C menos 1 vezes C. Mas C é menos 1 vezes C é a identidade, o traço da identidade bidimensional é 2. Isso aqui dá menos 2. Então eu posso escrever isso aqui. Opa, estou esquecendo aqui, não esqueci de botar o F de dentro. Multipliquei os 2 lados dessa equação por C é menos 1 beta gama. Então aqui tem F de beta, aqui tem um F de beta. Então, estou fazendo, peguei essa equação aqui, eu sei que isso aqui por antissimetria tem que ser proporcional. O único objeto antissimétrico que eu tenho em 2 dimensões do espaço vetorial é esse. Então, você vai ser vezes um F de beta. Vai menos 1 beta gama, beta gama, C menos 1 beta gama. Isso aqui igual a vezes F de beta. Aí agora eu uso a antissimetria aqui para fazer o produto vetorial, o produto matricial. C é menos 1 beta gama menos
C gama beta. F de beta. Então, isso aqui é menos traço de C é menos 1 vezes C. F de beta. Então, menos 2 F de beta. Muito bem. Só que, agora observe, isso aqui eu posso escrever assim, ó. Teta beta, C é menos 1, teta gama, teta gama. Estão lembrados? Isso aqui é espedor de Majorana. Teta transposto vezes C é menos 1 é menos teta barrado. O espedor, lembra que a gente tem isso aqui? Para qualquer espedor, teta C barrado é menos teta transposto C é menos 1. Se o espinor for Majorana, teta barrado é menos teta transposto. Então, isso aqui é geral. Isso aqui é Majorana. Aí teta C é teta. Então, essa combinação aqui, teta beta, C menos 1 beta gama, é justamente teta transposto C menos 1. Aí tem um sinal menos. Então, isso aqui é menos teta barrado gama. Então, isso aqui dá teta barrado gama, teta. Então, isso aqui é menos teta barrado teta igual a menos 2 F de teta. Então, esse F de teta fica mais claramente expresso como sendo no meio desse escalar de Lorentz. Esse barrado psi, cara barrado teta. Então, eu posso escrever esse termo aqui como sendo mais 1 meio. Então, eu estou mostrando o seguinte, tá? Nesse espedor de Majorana, teta alfa, teta beta é 1 meio de teta barrado teta vezes C alfa. Então, finalmente, né? Menos aqui, tá certo? Então, essa é uma identidade simples, né? Mas a gente fica mais fácil de ver, porque aqui eu vejo claramente um escalar de Lorentz. Então, esse termo que eu estou acrescentando aqui, vou apagar isso aqui, que eu botei teta alfa, teta beta, teta gama, na verdade eu posso escrever como sendo 1 meio do C beta gama, teta barrado teta. Agora, C beta gama vezes T beta gama, eu posso juntar isso tudo aqui. Isso aqui no final do dia simplesmente é um T beta, é um T alfa. Então aparece o outro termo aqui, teta barrado teta T alfa. Então isso aqui, na verdade, apesar de estar totalmente assim, em todos os cantos do zinco, todo exuberante, cheio de isso aqui, na verdade, é uma enganação só. Isso aqui é um termo, meio. Isso aqui é um teta alfa. T alfa, na verdade. Por causa disso. Quer dizer, quando eu faço essa expansão, se eu já soubesse, se eu já tivesse dado essa relação de antemão para vocês, o que a gente faria aqui para fazer a coisa mais imediata, isso aqui é um termo. Muito bem. Então, isso aqui é um espinor. Então, a primeira componente vai ser um S alfa de X. Segunda componente vai ser um teta beta, psi beta alfa. Depois, eu vou botar um teta beta, teta gama. Mas aí, teta beta, teta gama é 1 meio de teta barrado, teta, C beta gama. Isso é o teta beta, teta gama. E aí aqui vai aparecer T beta gama alfa. Na verdade, ó, isso aqui, C é o próprio FT. Então, isso aqui na verdade é como se fosse, ó, em 2 dimensões, 1 meio de epsilon vezes um tensor. Isso aqui é o dual do tensor. Quer dizer, no final do dia, esse epsilon beta gama, T beta gama, se comporta como se fosse um T til ou T alfa. Isso aqui então não seria o pseudo-escalar. Na verdade, seria o pseudo-escalar. Vou botar assim só para colocar claro para vocês: T beta gama alfa. Aí eu junto isso tudo aqui. Isso aqui eu posso escrever como sendo T alfa. Isso aqui é uma matriz numérica. Então, isso aqui não vai mexer na dependência em X. Isso aqui é uma matriz numérica. É uma matriz 0, 1 menos 1, 0, vezes esse objeto aqui. Então, quer dizer, tudo isso no final do dia se comporta como um T alfa de X. Quer dizer, como isso aqui... Não, na verdade, Gabriel, isso aqui é um fermo. E olha, isso aqui é um escalar de Lorentz, isso aqui é um fermo. Então, aparece, na verdade, esse multiplete fermiônico, ele tem 4 campos dentro dele. Tem esse fermo, um vetor, um escalar e outro fermo. Então, ó, apareceu um vetor. Então, esse pode ser um candidato para descrever um campo de gauge. Então, na supersimetria em 3 dimensões, o campo de gauge ele deve estar residindo
dentro de um supercampo escalar, não dentro de um supercampo fermiônico, porque o supercampo escalar não tem porte suficiente para aguentar o ferro, para aguentar um vetor. Como isso aqui era um escalar, isso aqui era um escalar, 2π0. Isso aqui era um ferro, então isso aqui ficava, esse aqui era um ferro, então isso aqui tinha que ser um ferro, então aparecia 1π, e depois, como aparecia θ barrado θ, isso aqui já é um escalar, o que sobra aqui é um escalar, então aparecia outro escalar. Então, esse supercampo aqui, o supercampo escalar de 3 dimensões, ele é bom para descrever a matéria. Por quê? Ele tem escalares e férmions. Férmions, quartos elétricos. Escalar, Higgs. Então, o supercampo escalar, ele tem, vamos dizer assim, estrutura suficiente para acomodar o Higgs e a matéria fermiônica. A matéria do modelo padrão, ela é fermiônica. O campo de Higgs, ele na verdade não é matéria. A gente pensa que ele está no setor de gate, né? Porque ele entra, quando tem o mecanismo de Higgs, o campo de Higgs é absorvido pela parte longitudinal do campo de gate. Então, o setor de gate é bóson vetorial, escalar de Higgs. E o setor de matéria, os escalares. Agora, numa supersimetria, isso aqui não está no setor, não tem nada de gate aqui. Então, esse escalar não pode ser parceiro de um campo vetorial, porque a supersimetria só vai mexer nesses três. Isso aqui é um multiplete da supersimetria. Então, dentro do multiplete, esses caras se misturam pelo mesmo. Então, se isso aqui é a matéria supersimétrica, esses caras de 2π0 devem ser os parceiros escalares supersimétricos. Então, se aqui é um lepton, isso aqui é um lepton escalar. Se isso aqui é um quarto, isso aqui é um quarto escalar. Dória que adora o quarto escalar, assim que fala do quarto escalar, né? Então, Dória sempre chama o Vipus Dória. Dória está presente. Quando a gente fala de não linearidade, tem o Dória. Quando a gente fala de bóson de Coulomb massivo, tem o Dória. Quando a gente fala de quarto escalar, tem o Dória. Ele é apaixonado por quarto escalar. Né? Por isso que ele não malha tanto a supersimetria, ele aguenta, suporta a supersimetria. Mas está claro o conceito, gente? Então, esse supercampo sendo escalar, e a própria expansão em θ, ela já vai dizendo para você tudo que está dentro. Por isso que eu estou falando de exemplo de 2 dimensões, porque a série para rápido. Em 4 dimensões, os distribuidores têm 4 componentes, então ia até a ordem quântica. Aí vai ter um multiplete mais amplo. Por isso que eu estou deixando as 4 dimensões para a próxima aula. Então, está lá. Então, se o supercampo é escalar, então ele tem spin0, matéria de spin0, matéria de spin meio, e depois vamos ver outra matéria de spin0. Vamos ver o que vai acontecer com essa matéria de spin0 depois. Vamos ver depois. Por quê? Eu estou falando, vamos prestar já atenção por quê. A análise dimensional já fica clara aqui que esses campos têm características diferentes. Pelo seguinte, como é que está a análise dimensional aqui? Θ' alfa e θ alfa mais epsilon alfa. Agora, x'mi é xi mais i, epsilon barrado, gama mi, θ. Então, dimensão, comprimento. Dimensão de comprimento. Θ e alfa tem o meio, θ e epsilon tem a mesma dimensão. Então, isso aqui é comprimento a meio e isso aqui é comprimento a meio. Então, em termos dimensionais, vamos colocar a coordenada grassmanniana e o parâmetro de supersimetria. Comprimento a meio é massa a menos meio. Então, a gente já sabe a dimensão disso aqui. Massa menos meio, massa menos 1. Se esse campo aparece aqui. Se esse supercampo é um supercampo escalar, como a gente está fazendo aqui, então esse supercampo S, é esse conjunto aqui, é esse multiplete. Se ele é um escalar, então tem spin0. Agora, o que nós sabemos? Se eu quero que esse campo aqui seja um campo fermiônico, o que nós sabemos do fermi em 3 dimensões? Ação de Dirac, psi barrado e gama mi, dmi, psi. Em 3 dimensões, a ação tem dimensão de massa na terceira. Dmi é momento, tem dimensão de massa. Então, isso aqui tem dimensão de massa. Então, sobra o psi barrado e o psi dimensão de massa ao quadrado. Então, psi tem dimensão de massa, psi barrado tem dimensão de massa, dmi tem dimensão de massa, então massa a terceira. Então, esse cara aqui, dimensão canônica dele é massa a 1. Esse cara aqui é massa menos meio. Vou botar massa menos meio.
Então, no final do dia, isso aqui tem dimensão de massa meio. Então, claro, esse cara aqui sendo escalar, ele vai ter que ter dimensão de massa meio. Esse cara aqui sendo escalar, ele tem dimensão de massa meio. Meio. Agora, isso aqui tem menos 1. Mas no final, tudo tem que ter dimensão de massa meio. Então, esse cara aqui é menos 1. Né? Massa menos 1. Esse cara aqui tem que ter dimensão de massa 3 meios. Então, ele é um escalar diferente. Um escalar de massa meia é um escalar que lá engorda. Em 2 dimensões, 3 dimensões, ó. Dmi-psi, Dmi-s. Dmi-s, isso aqui tem que ter dimensão de massa terceira. Massa. Então, sobra massa para SS. Então, S tem dimensão de massa meio. Ó. Meio com meio 1, com 1, 2, com 1, 3. Então, o escalar físico, o escalar de Klein-Gordon em 3 dimensões, para ter esse termo cinético, ele tem realmente dimensão de massa meio. Então, isso aqui é um escalar físico. Eu posso, com esse escalar de massa meio, formar esse termo na ação. Com esse término de dimensão 1, eu posso formar uma ação do tipo Dirac. Agora, se esse cara tem dimensão de massa 3,5,